E aí pessoal, beleza? Eu sou o professor Bruno Rangel e hoje nós vamos estudar a crise da monarquia brasileira. Bom, a crise da monarquia brasileira passa por uma série de fatores, os quais nós vamos abordar alguns, como por exemplo, o imperador. O próprio imperador Dom Pedro II era visto como uma questão para a continuidade da monarquia. O nosso imperador, ele tinha o hobby, as viagens. E cada vez que ele se ausentava do país, ele permanecia muito tempo fora. Isto era interpretado pela nossa elite política e financeira como um descaso aos problemas sociais, políticos e econômicos do país. As suas constantes ausências não eram bem-vindas. Além disso, o nosso imperador, ele tinha uma predileção pelo conhecimento e pela intelectualidade. Mais uma vez, a nossa elite interpretava isto como mania, como uma excentricidade. O imperador, por exemplo, gostava muito de estudar astronomia. Os jornais da época, as revistas da época interpretavam isso num sentido jocoso, pejorativo, como se o imperador vivesse no mundo da lua e não em contato com a realidade brasileira. Uma outra questão que atravessava o imperador era o fato dele ser um homem velho e que já tinha várias doenças. Havia um receio de que com a morte do imperador ou seu afastamento por velhice ou pelas doenças, assumisse a princesa Isabel. Toda vez que o imperador viajava, a princesa regente assumia. Havia um receio que, com o afastamento do imperador, nós passássemos a ter uma imperatriz, uma rainha. A nossa elite política e econômica não estava disposta a receber ordens de uma mulher. Além disso, Princesa Isabel era casada com o francês Conde D. A nossa elite intelectual, política e econômica não recebia o Conde D com bons olhos. O via como um homem tacanho, atrasado, autoritário. Então, não queriam que, com o afastamento do imperador, Princesa Isabel assumisse e trouxesse o marido como rei. Dessa forma, articulava-se nos bastidores que nós não teríamos um terceiro reinado. Tivemos o primeiro com Dom Pedro I, o segundo com Dom Pedro II, e não haveria um terceiro reinado. A monarquia acabaria no Brasil com o afastamento do imperador. Ou seja, havia essa articulação nos bastidores para pôr fim na monarquia. Além disso, as próprias monarquias no século XIX eram questionadas se elas eram competentes o suficiente para lidar com os problemas de sua época. O atraso brasileiro, em boa parte, era visto como culpa da monarquia. E uma questão central nisso são os problemas eleitorais que o país tinha. As eleições brasileiras, desde a época da proclamação da independência, eram fraudadas. Sabidamente fraudadas, não era algo escondido. Venda de votos, coerção dos patrões sobre seus empregados, disputas até mesmo armadas, fraudes eleitorais como queima de urnas, rasura em cédulas eleitorais. E a monarquia se propõe a resolver o problema eleitoral, com uma tentativa de ampliar o seu tempo de vida, mostrar que ela estava apta para lidar com os problemas da sua época. Entretanto, a monarquia brasileira propõe uma série de leis, uma série de regulamentos que dificultam ainda mais o acesso das pessoas mais pobres ao voto. Dessa maneira, havia uma insatisfação popular por não participar das eleições para o parlamento brasileiro. De outra forma também, as medidas adotadas pelo imperador vai favorecer um pouco e inicialmente os liberais. Os conservadores não gostam disso. E os conservadores eram a base do imperador. O imperador já não tinha apoio dos próprios liberais, que defendem uma modernização política com o fim da monarquia e a instalação de uma república. E, tendo a insatisfação dos conservadores, o imperador fragiliza ainda mais a sua base de apoio. Os conservadores, com o intuito de retomar a sua hegemonia no parlamento, voltam a fraudar as eleições de maneira ainda mais descarada, trazendo vitórias que eram inacreditáveis, com uma maioria esmagadora para os conservadores no parlamento. Ou seja, a monarquia falhou no teste
de que ela era capaz o suficiente para lidar com os problemas da sua época. Ela não resolve a questão eleitoral. Isso traz uma insatisfação não só da população, mas também de uma parcela significativa da política brasileira que não conseguia ascender ao poder porque o jogo eleitoral era fraudado. Uma outra questão que vai atuar para o fim da monarquia brasileira é a questão republicana. As ideias republicanas haviam desembarcado no Brasil e vários grupos de elite haviam aderido às ideias republicanas. Bom, se você quer acabar com a monarquia, você precisa propor uma outra forma de governo. E a república vinha preencher essa lacuna. No Brasil, haviam 3 partidos republicanos de uma razoável expressão. O Partido Republicano do Rio Grande do Sul, o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista. Estes 2 últimos com uma maior atuação pressionando pelo fim da monarquia. Os partidos republicanos, eles eram contrários à centralização política representada pela monarquia, pelo imperador e o seu poder moderador, que acabava sobrepondo os demais poderes, judiciário, legislativo. Os partidos republicanos no Brasil também eram compostos por latifundiários ressentidos com a monarquia, porque esses latifundiários usavam a mão de obra escrava em suas terras e a monarquia vinha acabando paulatinamente com a escravidão. O fim da escravidão, aos poucos, incomodou vários proprietários de terra que também eram base da política do imperador, eram base do governo do imperador. Quando uma parte desses latifundiários migram para o Partido Republicano, isto enfraquece ainda mais a já combalida base que o imperador tinha no país. A presença desses latifundiários escravocratas no Partido Republicano gera uma série de contradições, uma vez que o pensamento republicano do século XIX era abolicionista. Mas o nosso Partido Republicano vai adotar uma postura comedida, afirmando que caberia aos estados, no caso as províncias, por meio do federalismo, abolir ou não a escravidão em suas respectivas regiões. Então caberia a São Paulo abolir ou não, caberia a Minas Gerais abolir ou não. Essa era uma forma de manter o apoio desses latifundiários, uma vez que, embora o republicanismo alcançasse as camadas da elite brasileira, ele ainda tinha uma baixa representatividade. Era abaixo de 30% da ocupação das cadeiras do parlamento e até mesmo da opinião pública brasileira. Dessa forma, nossos partidos republicanos assumiam posturas mais conservadoras. Eles não eram contrários, por exemplo, aos privilégios de raça, classe, gênero ou até mesmo conhecimento. Eles não eram a favor, por exemplo, de uma ampliação democrática da cidadania e do direito ao voto, já que no Brasil, cerca de 3% da população exercia o direito de voto. Nesse sentido, os nossos republicanos defendiam uma virada para uma república por meio de um golpe militar, embora houvessem aqueles republicanos dentro dos partidos que defendiam uma transição para uma república por meio das ações eleitorais, por meio do voto. O problema é que o povo brasileiro, no seu grosso, era contra uma república. Embora a monarquia viesse perdendo apoio, embora a monarquia viesse sendo criticada, a monarquia era vista pelo povo como algo sagrado e, portanto, não poderia ser substituído pela república, que tinha um discurso mais secular de separação de Estado e Igreja, por exemplo. Além disso, as pessoas escravizadas ou libertas recentemente da escravidão viam na monarquia um parceiro na abolição, uma vez que a monarquia vinha abolindo paulatinamente. Então, uma parte do movimento abolicionista negro apoiava a monarquia, por exemplo. Dessa forma, a via que restava aos nossos republicanos era a via do golpe, que de fato eles vão fazer em 15 de novembro de 1889, apoiando aos militares. Dessa forma, a gente pode concluir, obviamente, que os republicanos no Brasil, eles eram contrários a um terceiro reinado. Estavam dispostos a aceitar o fim do governo de Dom Pedro II,
mas em hipótese alguma aceitar a continuidade da monarquia pela ascensão de Princesa Isabel e seu marido, o Conde D. Bom, essa questão republicana, ela também é atravessada por um fato que antecede o contexto que nós estamos estudando, que foi a Guerra do Paraguai. Durante a Guerra do Paraguai, os militares brasileiros, o exército brasileiro, vai ser reabilitado, uma vez que ele havia sido enfraquecido pela criação da Guarda Nacional na deposição de Dom Pedro I. Ora, o exército brasileiro vai lutar na Guerra do Paraguai ao lado de Argentina e Uruguai e lutam contra o Paraguai. O único país monárquico era o Brasil. O único país que não era governado por representantes militares era o Brasil. O único país que não havia aderido às ideias positivistas era o Brasil. O positivismo é uma teoria do século XIX, criada por Augusto Comte e importada da França para o Brasil e para a América Latina. O positivismo acreditava que na fase da evolução da humanidade, as formas de governo também deveriam evoluir. E a forma de governo mais elevada seria a república. A monarquia já não havia mais com o que contribuir para o avanço da humanidade. Para o positivismo, a divisa amor, ordem e progresso era essencial. Nós, no Brasil, como vocês já perceberam, tiramos o amor e ficamos apenas com a ordem e o progresso. A ordem é militar, o progresso é industrial. O positivismo era uma teoria fragmentada. Uma parte defendia que deveria haver uma república governada pelos militares, uma ditadura republicana, a fim de manter a ordem e fazer uma transição segura da monarquia para a república. E havia uma outra corrente que defendia, por exemplo, uma república imperial, ou seja, uma república com um imperador, inspirada, obviamente, na República Romana. O positivismo foi abraçado pelos militares brasileiros, pois viram nele uma forma de chegarem ao poder político. O positivismo tinha um bom aceite dentre os jovens oficiais. Nesse sentido, destaca-se um jovem oficial, Benjamin Constant, que no Brasil era um grande propagador das ideias positivistas e defendia que os militares seriam aqueles capazes de colocar os interesses da nação na frente dos interesses pessoais. Os militares não seriam políticos, portanto não estariam sujeitos aos desejos de corrupção que, na cabeça dos positivistas, atingia todos os políticos. Ora, isso não é nada mais nada menos que uma falácia, mas era uma crença que atingia jovens militares, que acreditavam de fato que eles salvariam o país do atraso, que a monarquia, que a política e que os políticos traziam para o país. Dessa forma, ao fim da Guerra do Paraguai, o exército volta com essas ideias positivistas republicanas e com o intuito de, por que não, instalá-las no país. Além disso, os efeitos negativos da Guerra do Paraguai são todos contabilizados no capital do imperador. Ou seja, as derrotas que o Brasil sofreu, os gastos excessivos que o Brasil teve, foram todos colocados como responsabilidade do imperador. Porém, a vitória triunfante do Brasil na Guerra do Paraguai, por meio do Duque de Caxias, é creditada ao exército. O exército volta com bastante moral dessa Guerra do Paraguai e com bastante vontade de ampliar a sua participação política e não ficar restrito apenas aos quartéis. Não é à toa que os republicanos brasileiros dos partidos do PRM, Partido Republicano Mineiro, do PRP, Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano do Rio Grande do Sul vão fazer uma aliança com o exército no golpe de 15 de novembro de 1889. Outra questão que vai contribuir para o fim da monarquia é a questão religiosa. Veja bem, a Constituição de 1824 instituía no Brasil o regime de padroado. O que isso quer dizer? Que no Brasil, o chefe da igreja era o imperador e não o papa. Portanto, as encíclicas papais, as bulas papais, só poderiam ser seguidas no Brasil se aprovadas pelo gabinete de governo do imperador.
É claro que o imperador não ia bater de frente com o Papa por questões pequenas, mas as questões mais sérias que afetariam a política, a economia e o poder do imperador, o imperador normalmente vetava. Ao longo do século XIX, nós vemos o crescimento da burguesia liberal. E essa burguesia liberal, notadamente protestante, era a favor da divisão entre Estado e Igreja. Era a favor da criação de leis que não fossem inspiradas nas tradições religiosas. Eram a favor de um individualismo exacerbado, coisas que a Igreja se sente ameaçada em seu poder. O Papa da época, então, lança uma contraofensiva para combater o liberalismo burguês crescente no mundo, não só no Brasil. E ordena que deveriam ser excomungados das igrejas os maçons, os liberais e os regalistas, aquelas pessoas que não praticavam a fé católica, embora se considerassem católicos. Essa encíclica papal só poderia ser seguida no Brasil com a quiescência do imperador. Entretanto, um bispo chamado Dom Vital, que também defendia a igreja e que era conservador, vai aderir à bula papal, à encíclica papal e começar a praticá-la, expulsando maçons e liberais de dentro da igreja e condenando a prática do protestantismo no Brasil. O protestantismo vinha crescendo no Brasil, sobretudo porque ao fim da Guerra Civil Americana, lá nos Estados Unidos, alguns senhores sulistas mudam-se para o Brasil porque aqui ainda era permitida a escravidão. Funda-se, por exemplo, no interior de São Paulo, a cidade de Americana, na qual até hoje fazem-se comemorações em relação aos confederados e à Guerra Civil Americana. Bom, a presença do protestantismo crescente incomoda a Igreja Católica, a presença do liberalismo crescente incomoda a Igreja Católica e o próprio padroado, no qual o imperador tem uma supremacia sobre a Igreja, incomoda a Igreja Católica. Dom Vital decide, então, seguir as diretrizes do Papa. E Dom Vital não era uma pessoa qualquer. Ele era o bispo de Olinda. Ele era responsável pela igreja em Olinda, no Nordeste brasileiro. Ele vai expulsar, então, os maçons da igreja. Porém, o próprio imperador brasileiro era maçom. Percebe-se a contradição? As ações de Dom Vital geraram conflitos, até mesmo violentos, em Olinda e Recife. Católicos leais da tradição conservadora e católicos mais liberais, protestantes e maçons, fazem enfrentamentos físicos nessas cidades. A coisa esquenta. E Dom Vital, para justificar a sua ação, vai publicar uma encíclica papal de apoio a ele. O Papa envia a Dom Vital uma carta reconhecendo seus esforços pela manutenção de uma igreja católica conservadora, pura, sagrada. Só que Dom Vital não poderia publicar essa encíclica sem a aprovação do gabinete de governo do imperador. Ao fazer isso, ele estava desrespeitando a Constituição brasileira e era um crime passível de prisão. Os liberais brasileiros, que faziam coro na queda da monarquia, vão aproveitar o episódio para testar Dom Pedro II, com o seguinte argumento: Dom Vital descumpriu a Constituição e deve ser preso. O Estado brasileiro está pronto para seguir as suas próprias leis constitucionais ou o Estado brasileiro vai administrar a situação sem punir o bispo como previa a Constituição? Se o imperador pune o bispo, ele traria para si a ira de uma multidão que consideraria essa situação uma arbitrariedade. A população brasileira, em sua maioria, era católica conservadora. A prisão de um bispo por seguir o Papa seria interpretado como um exagero do imperador. Entretanto, se o imperador não cumpre o que a Constituição diz, ele seria visto como alguém que não era capaz de defender a própria Constituição e que não aplicava as leis. O imperador estava numa situação difícil. Mesmo assim, ele ordena a prisão de Dom Vital. Dom Vital é preso, é submetido a trabalhos forçados
e isso levanta um grande clamor social pela liberdade de Dom Vital. Algum tempo depois, o imperador, não resistindo à pressão popular, perdoa Dom Vital e o liberta, o que faz com que ele desagrade a todos. O povo, insatisfeito com a prisão, os liberais, vendo que o imperador não estava disposto a cumprir a Constituição, vão atacar o imperador. O imperador perde apoio de todos aqueles envolvidos, inclusive da igreja. E para uma monarquia, como era a monarquia brasileira, o apoio da igreja era essencial para a sua manutenção. A monarquia estava por um fio, e este fio seria cortado nas duas próximas questões que nós vamos abordar. A primeira delas é a questão militar. O perfil do oficialato brasileiro havia mudado bastante. O exército havia deixado de ser um cabide de empregos da elite. Se uma pessoa quisesse se tornar oficial do exército, ela deveria ingressar nas escolas de formação de oficiais. Isto foi definido no país desde 1850. Então, quando nós estamos aqui nos idos de 1880, nós tínhamos um oficialato forjado nas ideias positivistas, nas ideias de que os militares deveriam assumir o poder, nas ideias que os militares eram os patriotas puros que governariam a nação sem corrupção, sem colocar os interesses pessoais e individuais na frente dos interesses nacionais. Além disso, o exército, no desejo de ganhar protagonismo, vinha se envolvendo cada vez mais nas questões políticas. Generais e marechais davam cada vez mais opinião pública sobre os problemas brasileiros. O Conselho de Governo do Imperador decide, então, determinar a censura para os militares. Estes não deveriam falar de questões políticas em público, o que não vai dar certo. Vários jovens tenentes vão dar entrevistas criticando a escravatura, criticando o poder moderador, criticando o próprio imperador. Um caso curioso é de um tenente do Rio Grande do Sul que o gabinete de governo manda o marechal Deodoro da Fonseca, que era o ministro da Defesa, punir um jovem tenente que havia dado uma entrevista descumprindo a lei da censura. Deodoro da Fonseca se nega a punir o jovem tenente. Veja que situação fica o gabinete de governo do imperador e também o imperador. O ministro da Defesa, um marechal do Exército, se nega a cumprir a ordem. Isso já mostrava a fragilidade da monarquia. Em 1887, é criado o Clube Militar, que vai aparecer outras vezes na história brasileira. O Clube Militar vai entregar, no final de 87, ao imperador uma carta dizendo que o exército não cumpriria mais o papel de capitão do mato. Quando uma pessoa escravizada fugia da fazenda, o exército era responsável pela captura. Na prática, o exército já não fazia isso há um bom tempo. Mas ao entregar essa carta, o exército tomava uma posição contra a escravatura no país. E essa era uma questão política sensível no país, que despertava as paixões, que tensionava a população brasileira. E o exército se posiciona. E se posiciona contra a monarquia, colocando a monarquia numa situação difícil. Além disso, o exército brasileiro, uma parte dele, sobretudo dos jovens oficiais, abraçavam o positivismo como uma solução. E no caso brasileiro, a ideia que prevalecia era a ideia de uma república ditatorial militar, e não de uma república imperial, ou seja, com o imperador no poder. Por fim, a questão abolicionista vai jogar pá de cal na monarquia. A abolição no Brasil, ela foi feita paulatinamente. Temos duas maneiras de interpretar isso. Essa abolição lenta teria evitado grandes conflitos no país. Teria sido uma maneira da monarquia ter uma sobrevida, ao invés dela abolir imediatamente, bruscamente, rapidamente. Mas também é visto como uma maneira de atrasar a abolição, porque a insatisfação dos movimentos negros, dos movimentos abolicionistas e de seus apoiadores seria acalmada,
seria satisfeita parcialmente à medida que cada lei era aprovada. Então, ao invés de um movimento exigir o fim imediato da abolição e conseguir, o movimento ele era desestabilizado e relativamente enfraquecido na medida que algumas leis iam sendo aprovadas. Leis como a proibição do tráfico negreiro, que de fato proíbe o tráfico de novos escravizados para o Brasil. Havia o contrabando, mas quando o Estado aprisionava os navios de contrabando, o prejuízo era grande, porque a punição era certeira. Havia também a lei do ventre livre, na qual uma pessoa que nascia de uma mulher escravizada, nascia livre. Isso vai ter uma série de problemas, mas essa pessoa era determinada livre. Posteriormente, a lei do sexagenário, que vai trazer também muita perturbação, porque poucas pessoas no Brasil chegavam à idade de 60 anos. Pessoas escravizadas, menos ainda. E quando chegavam, já estavam debilitadas, frágeis. Os seus senhores, então, as libertariam aos 60 anos, caso quisessem, ou então manteriam essas pessoas por mais 5 anos, trabalhando por mais 5 anos, como uma forma de indenizar os seus senhores. Veja, a questão era tão polêmica, tão sensível, que você cria uma lei em que o escravizado indeniza o escravizador. Porque a nossa elite conservadora vivia da mão de obra escravizada. E também, no auge do seu racismo, não aceitaria assalariar essa mão de obra liberta. Havia então uma grande resistência política e financeira à libertação dos escravizados. E a cada vez que o imperador aprovava uma lei que ia no caminho da abolição, parte da elite latifundiária abandonava a base do governo do imperador, como nós já vimos na questão republicana. Por fim, quando a Lei Áurea vai ser aprovada em maio de 1888, talvez fosse uma tentativa de estender a vida da monarquia, porque o movimento abolicionista ganhava corpo. O movimento abolicionista é quem faz a liberdade das pessoas escravizadas. Não foi o Estado com suas leis. A pressão do movimento abolicionista era tamanha que não restava ao Estado aprovar leis que aboliam a escravidão, dentre elas a própria Lei Áurea. O movimento abolicionista incentivava e instigava a fuga de pessoas escravizadas das fazendas. Havia no Brasil uma parcela relativamente pequena de pessoas escravizadas. Então, quando a monarquia acaba com a escravidão, ela acaba tarde. Ela põe fim tardiamente. Os movimentos abolicionistas e abolicionistas como Luiz Gama já haviam feito boa parte do trabalho. Já haviam abolido boa parte da escravidão. Quando a monarquia, enfim, abole a escravidão, as elites que a apoiavam não têm mais por que apoiá-la. Os grupos conservadores que apoiavam, de latifundiários, não têm mais por que apoiá-la. E estarão bastante ressentidos com a monarquia, migrando então para o Partido Republicano, que vai junto com o exército, na figura do Marechal Deodoro da Fonseca, dar o golpe de proclamação da República no país no 15 de novembro de 1889. Esse é o resumo da nossa matéria. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí embaixo nos comentários. Um abraço e até mais.